for começar a trabalhar, você tem que lidar com o quê? Você tem que lidar com a CLT. O que é a CLT? CLT é aquela coisa arcaica do século XX, que tira dinheiro do bolso do empregado, para botar no bolso do Estado, através do fundo de garantia, que nos últimos 10 anos não remunera sequer a poupança. Você vai botar dinheiro inclusive no bolso do patrão. Você empresta dinheiro para ele através do 13º. 13º não é um salário extra. 13º é o quê? São 12 salários divididos por 13. Então você emprestou dinheiro sem juro para o patrão. Muita gente acha que CLT é ruim para o patrão. Patrão não, o patrão é mais qualificado. Ele vai fazer um orçamento. Ele sabe quanto ele vai gastar com aquele empregado. Logo, ele sabe que aquele empregado custa 100. Agora, se tu vai pagar esses 100 como? Bota um pouco aqui no 13º, um pouco no fundo de garantia, um pouco no INSS, um pouco aqui, um pouco ali, e o cara recebe. Aí você combina essas regras da CLT com a questão tributária, aí você vai ver um cara, às vezes, ganhando 10 mil reais por mês, ou 20 mil, ou 30 mil, ele vai receber 60% daquele valor na mão dele. Os outros 40% vai se perder aí entre tributos e entre as outras coisas. Como é que você vai ter mobilidade social com esse tipo de custo? O cara que quer sair do andar de baixo e quer para o andar de cima, ele precisa de dinheiro no bolso dele. Concorda comigo? Então ele vai ter que enfrentar isso. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4 horas e meia em transportes públicos por dia. 4 horas e meia, saía de casa lá mais ou menos umas 6 da manhã, 5h50 eu saía de casa, para dizer a verdade, para chegar às 8 para trabalhar, certo? E chegava, não podia sair do trabalho entre 6 e 8, porque é um trânsito infernal, então tinha que sair depois das 8, 8h30, chegava em casa às 10h30 da noite. Gastava 4 horas e meia no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Amassado, é ou não é? Assaltado. Quanta coisa você vê em 2 horas e meia de viagem? Quantas vezes em 40 graus no Rio de Janeiro o ônibus enguiçou, eu fui para a Avenida Brasil esperar o próximo e andei pendurado do lado de fora da porta do ônibus para ir para o centro do Rio de Janeiro. Ou então andando de trem, caminhando a 40 graus no meio dos trilhos do trem até a próxima estação porque avariou, porque deu pau no trem. Qual é o sentimento de quem está dentro daquele lugar amassado com 8 pessoas por metro quadrado? É um sentimento de humilhação. É um sentimento de humilhação. Simples assim, de descaso, de abandono, para aqueles que de 4 em 4 anos aparecem com uma notícia boa. Então é isso, essa é a realidade de quem vive na periferia. Qual é a chance que tem esse cara? 2, cair na conversa mole do vitimismo. Essa é a primeira possibilidade. É uma armadilha muito fácil do cara cair. Cair na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte, olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade. A possibilidade que eu escolhi é fácil a gente saber pelo meu resultado hoje. Eu não escolhi me vitimizar. Porque você não vai ter liberdade se não existir de fato renda ou oportunidade de mobilidade social. Então o que acontece? Eu aprendi, eu trafeguei por isso, eu me tornei ali um atleta emocional para vencer toda essa situação. Cresci, criei uma empresa no Brasil que hoje tem 420 escritórios do Brasil, tem um clube de futebol nos Estados Unidos, construí um estádio sem dinheiro do BNDES e sem Odebrecht. Nós não fomos educados para empreender. A gente centrou o bumbum ali na cadeira da escola para ser empregado de alguém, o que não tem nenhum problema. Tem nenhum problema você trabalhar com alguma pessoa, você ser um profissional, um executivo, mas essa é a única alternativa? É isso que o Brasil precisa? Ou será que não tem ali outras pessoas que poderiam empreender e fazer parte desse grupo que gera 70% e que poderia ser, quem sabe, 80% dos empregos formais do Brasil? O que a educação formal faz a respeito disso? É nada, literalmente nada.
com algumas exceções. Qualquer coisa que aconteça é exceção. É uma mentalidade formada para essa linha de montagem direcionada ao mercado de trabalho. Agora a gente vai para um extremo. A gente quer o cara que não tem nada, mas na realidade ele tem tudo. Para quem quiser ver que ele tem tudo. E a gente sabe. Depois a gente vai renovando os nossos motivos, né? Motivação é motivo para ação. Então, quais eram os motivos que me fazia acordar cedo, que me fazia pegar um ônibus lotado? Eu lembro de uma época, 5h50 da manhã no Rio de Janeiro, pegando um ônibus lotado, e no Rio de Janeiro, no inverno, 5h50 é escuro. Eu lembro da cena, eu dentro de um ônibus lotado, em pé, eu viajava em pé, porque não dá para pegar a quarta fila para poder andar sentado. Quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando. Não é a quarta fila, não é 1, 2, 3, 4, você leva 1 hora esperando para andar sentado. Não, eu preferia dormir 1 hora a mais e viajar em pé. Então eu lembro, em pé, olhando, como era escuro do lado de fora, ficava aquele vidro do ônibus, virava um espelho. Quem já andou de ônibus sabe. E eu me recordo, eu olhando para o reflexo do vidro do ônibus, olhando para mim naquele cenário e falei, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. É muito emblemático o transporte público, porque ele me torturou por muito tempo. É uma tortura. Eu falei, eu vou sair disso aqui. Não é? Talvez você não experimentou isso. Meu filho nunca experimentou isso. Meu filho vive numa realidade diferente. Eu experimentei. Então, o que acontece? Eu vou sair daqui. Então, às vezes, as pessoas acham que motivação é só aquilo que você quer. Mas motivação também é aquilo que você não quer mais. E eu digo um negócio para você. Andar de ônibus era uma coisa que eu não queria mais. Né? Então, motivação é uma coisa que move. Hoje, meus motivos são outros. Por que eu venho aqui? Porque eu tenho uma vontade de contar para as pessoas que elas podem ter mobilidade social, que elas podem mudar de vida, que existem outras alternativas, que não é aquela que essa linha de montagem te oferece. Você não é um Zé Mané e um desqualificado porque não se encaixou nesse esquema. Eu não me encaixei, fui expulso 2 vezes. Eu era para ser um fracassado aos olhos do sistema. Se você é um cara que não encaixa, que você já ouviu da tua família que você não presta para nada, deixa eu dizer um negócio para você. Mentira, você presta para caramba, meu amigo. Você presta para muita coisa. E aí tu pensa assim, não, cara, ninguém nunca ouviu isso. Você que pensa em família pobre, em família rica, todo dia alguém ouve assim, ó, você não presta para nada. Todo dia alguém toma uma dessa na orelha. Não é verdade? Então, assim, a minha vontade de dizer para as pessoas que quem não se encaixou no esquema tem muito espaço e pode fazer, às vezes, muito mais diferença do que, às vezes, aquelas pessoas que é daquele aluno exemplar. Não é? Nada contra os alunos exemplares. Não é? Adoro alunos exemplares. Mas, às vezes, os bagunceiros também podem fazer alguma coisa diferente na vida. Né?